Comprar um imóvel é coisa de gente burra. A verdade dói, mas dói só na hora. Então, se você já comprou um imóvel, fica comigo até o final para compreender tudo. E se você está pensando em comprar ou alugar um imóvel, esse vídeo é o mais importante da tua vida. Então, fica até o final do vídeo aqui para compreender todos os detalhes. E o primeiro ponto que você precisa levar em consideração na hora de alugar um imóvel é justamente o benefício da liberdade geográfica. Então, por exemplo, você está morando em Florianópolis e enjoou de morar em Florianópolis, você pode rescindir o contrato e ir morar em Balneário Camboriú. Enjoou de Balneário Camboriú, você pode ir lá para São Paulo. Não sei quem é o maluco que iria para São Paulo, mas se você é maluco, beleza, você foi para São Paulo. Enjoou de São Paulo? Agora eu vou para Recife. Então você tem uma liberdade geográfica muito interessante. E o melhor de tudo é que quando você vai olhar o financiamento do imóvel que você quer morar, você percebe que as parcelas são muito superiores ao valor do aluguel naquele mesmo imóvel. Como eu vou investir, esse dinheiro vai se multiplicar e eu vou fazer muito mais dinheiro. Esse é o papo que a galera fica falando, né? Será que faz sentido isso aí mesmo, né? E eu quero saber, você aguentou até agora falando essa abobrinha toda aqui, cara? Se aguentou, deixa um dedo no like aí pra eu saber quem é investidor casca grossa. E se você não tá inscrito aqui no canal, é só apertar no botãozinho vermelho. Agora eu quero trazer para vocês aqui uma simulação, né? A simulação que a galera faz para mostrar que o aluguel é muito melhor do que comprar. Só que tem uns detalhes que eles nunca colocam no cálculo que eu vou te mostrar aqui, tá? Então vamos para nossa planilha aqui, que é o seguinte. A gente vai fazer alguns lançamentos aqui para que a gente tenha o valor das parcelas do financiamento, comparar com o aluguel e para isso a gente precisa preencher essas informações aqui. Então, vamos simular aqui um imóvel de R$1 milhão para ficar arredondado aqui, tá? Então, beleza, esse imóvel aqui, ele vale R$1 milhão. Normalmente, quando a gente vai fazer um financiamento, a gente tem que dar uma entrada. E geralmente você vai dar uma entrada do mínimo que o banco exige, que é por volta de 20%. Beleza? Então você precisa colocar R$200 mil. Então, comparando aqui, beleza, você vai tirar R$200 mil do seu bolso para poder começar a financiar e pagar as parcelas. E o outro lado é, se você tem R$200 mil no bolso, você pode aplicar esses R$200 mil que já vão começar a render desde o primeiro mês, certo? Até aí? Beleza, então a gente vai financiar R$800 mil. Ok, com isso a gente precisa fazer alguns lançamentos aqui. Então, por exemplo, a gente precisa levar em consideração que o imóvel irá se valorizar ao longo do tempo. E aí a gente traz essa taxa aqui para uma taxa mensal. E aí o que a gente pode esperar aí, né? Então, acabou de sair aí no Infomoney uma matéria falando sobre a valorização dos imóveis, né? Então, o preço de imóveis já se valoriza e supera inflação. Valorização do preço de imóvel chega a quase 13%, enquanto a inflação oficial, medida pelo IPCA, avançou pouco menos de 4%. Aqui a gente percebe que outro levantamento, este da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, também mostra que a valorização dos imóveis vem batendo a inflação nos últimos tempos. De 2012 a 2022, a média anual de valorização do preço do imóvel soma 12,2%. Então, em média, os imóveis têm se valorizado a uma taxa bem interessante. Só que quando a galera que quer puxar a sardinha para o aluguel para depois te vender algum curso lá de investimentos, ele vai jogar isso aqui mais para baixo, né? Ele precisa valorizar mais os investimentos do que a valorização do imóvel. Então, ele vai colocar lá uma taxinha lá, vamos botar aí de uns 7% ao ano, é o que ele vai falar, né? 7%, 6%, vamos colocar até 6% aqui. Então aqui, só para você saiba, né? Para que você traga uma taxa anual para mensal, você não pode dividir por 12, tá? Você precisa aplicar essa fórmula aqui. Você vai pegar a taxa anual mais 1, elevar a 1 dividido por 12 e subtrair 1. Aí sim você vai ter a sua taxa mensal. Beleza? Então vamos lançar aqui a taxa de 0,487, que é a valorização do imóvel. Preço do aluguel. Quanto que você vai pagar nesse aluguel de forma mensal, né? Então, olhou lá o imóvel, vale R$1 milhão. Legal. Nesse condomínio aí, quanto que custa o aluguel? Em média R$4 mil. Me fala aí, quanto que custa o aluguel aí de um imóvel na faixa de R$1 milhão na tua região? 4 mil, 5 mil, 3 mil? Quanto mais ou menos, tá? Vou colocar aqui 4 mil para que a gente possa fazer a simulação. Tá? Pelo menos é isso que é na minha região aqui, tá? Rentabilidade do investimento. Agora, o cara que está puxando a sardinha para o aluguel
ele vai colocar uma taxa de rentabilidade, ele vai olhar para a taxa de juros, né? A taxa de juros está em 13,75%. E aí ele vai falar que vai render praticamente 1% ao mês esse teu investimento. Porém, a taxa de juros é cíclica, né? Então, agora a taxa de juros está mais alta. A gente teve há alguns anos aí, né? Há poucos anos, a taxa de juros em 2%, né? Dificilmente isso vai se repetir em 2%, mas ela é cíclica. Então, em algum momento, ela está em 13%, outra está em 10%, outra está em 8%, talvez 6%. Né? Então, a gente precisa fazer uma média, principalmente pelo fator de que o financiamento é um período bem prolongado de tempo. Tá? Então, geralmente, eles vão colocar uma taxa bem acima da média. Então, vamos considerar aí que ele vai falar para ti que vai ser de 12%. E aí você vai ter uma rentabilidade aqui de 0,94,9. E aí ele nem considera também que vai ter que pagar tributo em relação a isso, né? Nada disso é levado em consideração, é só a rentabilidade bruta mesmo, né? E aí o período, geralmente 360 meses é o período de um financiamento que você vai fazer, né? E aí a gente também tem o custo efetivo total. Isso vai variar conforme a curva de juros. Vamos colocar aqui em média 10,5%. Né, que vai ser a média aí dos contratos aí, tá? Então a gente precisa jogar para mensal isso daqui também, e a gente vai ter 0,836. Legal. Com isso, a planilha calculou para a gente aqui o valor da prestação, isso na tabela Price, mas na saque vai ser similar, muito similar, tá? O resultado final que a gente vai ter em relação a se vale a pena alugar ou comprar. E aqui na Price fica mais simples de compreender porque a prestação da tua parcela do financiamento vai ser igual, tá? Então tu consegue ter uma visão mais clara do que acontece, tá? Então com isso a gente tem o aluguel aqui, né? E esse aluguel a gente vai deduzir lá do nosso financiamento e a gente vai ter um excedente aqui, né? Que é o que a gente vai investir em tese, né? E investindo isso, né? Levando em consideração que a gente teria os R$200 mil no bolso, né? A gente vai ver agora qual que é o resultado disso daqui, tá? Então, deixa eu liberar aqui essas planilhas, essas cores aqui, ó, para que você veja, tá? Então, vamos pintar aqui de preto. Legal. Então, aqui a planilha da forma que o especialista lá em aluguéis falou, né? Vai valer a pena alugar o imóvel. Por quê? O valor do imóvel no final, né, levando em consideração a valorização que a gente trouxe, vai ser de 5,7 milhões. E em relação aos investimentos, a gente tinha R$200 mil e a gente fez aportes recorrentes de R$ 3.039,50 todos os meses até o final do período, rendendo a 0,94%, né? E isso gerou um valor investido lá no final do mesmo período de 360 meses de R$15.200.000, ou seja, vale a pena alugar. Só que aí esqueceu aqui de colocar algumas coisas, né? Primeira coisa, a gente precisa levar em consideração a valorização do imóvel real. Beleza, a gente pode deixar essa valorização aqui. Essa rentabilidade não é a rentabilidade que vai ser de um investidor médio que não se preocupa muito com investimentos e em realmente montar uma carteira bem diversificada, compreendendo muito bem como alocar em renda fixa, como alocar no exterior, como se aproveitar dos ciclos das taxas de juros do mercado de renda fixa para poder ter um ganho adicional. O investidor médio vai deixar lá rendendo 100% do CDI. Tá? Então a gente precisa fazer uma média em relação a isso. Tá? A gente está falando aí da população média aí que não se importa muito em aprender sobre investimentos de fato. Então, cara, esse cara ele vai ter uma rentabilidade aí, vamos supor, em algum momento está em 13% a taxa de juros, em algum momento está em 6%. Cara, joga uma média aí para 8%. Tá? Então, 8% a gente vai ter uma taxa mensal de 0,64%. Tá? Então, 0,64 é um rendimento que a gente pode ter como uma média aí para o investidor médio. Ainda vale a pena alugar. Só que aí é o seguinte, cara, você acha mesmo que você vai pagar R$4.000 de aluguel todos os anos, durante 30 anos? Né? Dá uma olhadinha aqui nessa matéria do Nuinvest. Aluguel mais que dobrou entre 2011 e 2020. Veja as variações no IGPM e preços. Né? IGPM é um indicador, é um índice que acaba refletindo ali os reajustes de aluguéis e tudo mais. Tá? Então, se a gente pega o IGPM aí, a gente teve em 2011 5%, 2012 7,81%, 2012 5%,
14 menor 13,67, 2015 10, deflação aqui 2017, 2018 7%, 7%, 2020 21%, né? Se a gente pega uma média aí, a gente pode jogar aí uns 6% de média ao ano, tá? De reajuste. Então, se a gente joga isso e na maior parte dos casos eles desconsideram totalmente, a gente vai ter o seguinte, uma taxa mensal de 0,48 aqui. Então, se a gente joga isso aqui, a gente já vai perceber que matou toda a rentabilidade do valor investido aqui, tá? Então, a gente percebe que o valor do teu imóvel no final desse período vai ser superior. E existem vários outros fatores que tornam muito mais interessante você ter o seu imóvel próprio do que alugar, cara, tá? E aí é o seguinte, antes de mais nada, né, eu tenho uma missão para você, tá? Porque se eu falar no final do vídeo, provavelmente você não vai ficar sabendo. Então a tua missão é essa daqui, cara. Tá vendo aqui esse rapaz aqui? É o mesmo rapaz que tá gravando esse vídeo aqui agora. Vai aqui, ó, inscrever se você não tá inscrito para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente solta aqui no canal, beleza? E outra missão para ti é a seguinte, se você tá gostando desse vídeo até agora, envia o vídeo no grupo da família. Eu sei que tem várias pessoas lá na tua família lá que são do time de alugar e outros de comprar, então manda lá pra galera para eles compreenderem de forma mais clara como é que funciona essa parada. E aí, outro ponto que a gente tem aqui é o meu Instagram, cara. Se você não me segue lá no Instagram ainda, é o Fê Guimarães. Corre lá, eu abro caixinha de perguntas praticamente todo dia lá pra gente trocar uma ideia. Beleza? Então, feito aqui essa ressalva, né, a gente tem o quarto ponto aqui. O que acontece na prática, né, pessoal? Na prática, o que a gente vê? Né? Nenhum guru de finanças leva em consideração o reajuste do aluguel nas suas simulações, justamente para poder vender uma ilusão lá de que vale a pena investir pra caramba e com isso ele vai conseguir vender um curso ou qualquer outra coisa, e esse seria justamente o caminho que a gente deveria fazer nesse canal. Pô, a gente fala de investimentos. Eu tenho uma casa de análise de investimentos. Eu e o Brigadeiro, a gente tem um curso de investimentos juntos, né? Só que a gente tá aqui para justamente quebrar a banca, mano. A gente veio para falar a real pra galera, tá? Então, não tem isso, cara, não tem enrolo. Vai lá e compra o teu imóvel, cara. A melhor coisa que tem é ter o seu imóvel próprio, tá? Outro ponto aqui. A maioria das pessoas irá gastar todo o dinheiro da diferença entre o financiamento e o aluguel, cara. Cara, pesquisa, fala com um amigo teu aí que fez isso. Provavelmente ele vai investir muito menos do que a diferença real. Ou ele nem vai investir, tá? Porque sobrou dinheirinho ali. Pô, fazer um churras maneiro aqui com a rapaziada. Pô, vou dar uma viajada. Vou fazer isso daqui. Vou comprar um videogame. Vou comprar sei lá o quê. Vou trocar de carro. Cara, a maioria das pessoas não investe, a maioria das pessoas não tem disciplina suficiente para poder arcar com esse compromisso ao longo do tempo. As pessoas são totalmente indisciplinadas, tá? Então, não cai nesse papo furado que provavelmente você vai furar com esse compromisso que você acaba fazendo com você. E a gente acabou de ver aqui na planilha que acaba não compensando muitas vezes, tá? É claro que em algum momento ou outro pode compensar, mas na maior parte dos casos a planilha aceita o que tu quiser, cara. Então tu coloca lá os dados para mentir para ti mesmo, a planilha vai dizer que vale a pena o aluguel. Vai lá, vale a pena. Só que se você bota a realidade, aí as coisas mudam, tá? Terceiro ponto. A maioria das pessoas não são influenciadoras digitais que querem ficar pulando de canto para o outro. As pessoas gostam de criar raízes. Então, acaba se atribuindo muito. Pô, a pessoa produz conteúdo digital e acha que todo mundo quer ter liberdade de ficar indo para várias localidades. Não, pô. A maioria das pessoas querem criar raízes aonde elas moram. Então, por exemplo, no condomínio onde eu moro, né, é um condomínio muito legal. E tem umas pessoas que moram de aluguel. E tem um inquilino ali em que o dono do imóvel ele pediu as chaves, né? Eu não sei pelo motivo pelo qual ele pediu as chaves, talvez ele vá morar, algum filho, alguma coisa, isso acaba acontecendo. E ele adora essa região e o condomínio em si é muito completo, tem muita coisa aqui, é um condomínio muito bom de fato e ele não quer sair daqui, ele está desesperado para poder ver com outros proprietários se existe a possibilidade de alugar o outro imóvel, tá? E isso é horrível, cara. Tem a tua família, teus filhos gostam daquela região ali e essa é a realidade da maior parte das pessoas. As pessoas não querem ficar mudando de localidade, as pessoas querem achar um bom lugar para morar e ficar ali, criar raízes ali,
tá? Então não cai nesse papo furado de ficar se mudando aí, porque a maior parte das pessoas vai ter o seu emprego naquela região, vai ficar trabalhando naquele emprego durante um bom período de tempo e não vai precisar ficar mudando de localidade a todo momento como tentam vender por aí, tá? Outro ponto aqui, grande parte nunca irá reformar um imóvel alugado para deixar a sua cara. Cara, a melhor coisa que tem é você deixar o imóvel onde você mora, que você vai passar a sua vida do teu jeito, cara, com a tua cara, fazer reforma, botar o acabamento com o tempo ali, do jeito que você quer. E aí você chega em casa, pô, tá naquele ambiente gostoso de ficar com a família e tudo mais. E aí simplesmente você tá alugando, se você não for um baita de um milionário que vai alugar um baita lugar que já tá todo decorado, você vai alugar um lugar seco, cara. Não vai ter uma mobília refinada, não vai ter nada praticamente. Vai ter uma mobília bem mais ou menos ali, e aí você não vai botar nenhum revestimento, botar algum ripado, qualquer coisa que você queira para deixar a tua cara, o teu imóvel, você não vai fazer, porque esse investimento que você faria no imóvel vai ficar para o dono do imóvel, né? Então, pense nisso, cara. Curtiu o vídeo? Se curtiu o vídeo, deixa um dedo like aí para eu saber que você curtiu. Se não curtiu, é só dar um dislike e mandar para um inimigo, tá? Provavelmente eu farei isso daí. Se eu tenho um inimigo, eu mando que eu não gosto pro inimigo, tá? E seguinte, já dei todos os recados, é basicamente isso daí. Se você tá inscrito, obrigado. Se você não tá inscrito, é só apertar no botãozinho ali de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Um abração!